Senhor, te agradecemos por estarmos juntos aqui e clamamos que Teu Espírito governe esse tempo, Senhor, de compartilhar. São as Tuas palavras que são de vida eterna, Senhor, as Tuas palavras que são Espírito e são vida. Sejam elas pronunciadas aqui, Senhor, que não sejam conceitos humanos, ideias humanas, Senhor, mas seja o Senhor, seja a Tua palavra, seja a Tua vida, Senhor, e que venhamos conhecer mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor, e assim seguir o Senhor mais de perto. Clamamos pelo Teu agir, Senhor, te agradecemos, te louvamos, o Senhor é bom, grande é a Tua misericórdia, grande é o Teu amor para com cada um de nós. Oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, sou o irmão Vinícius, aqui de Santo Antônio de Posse, talvez muitos não conhecem. A Isabela é minha filha mais velha, a Roberta, minha esposa, não está aqui, o Davi também não, que é o meu filho mais novo. E vivemos aqui na Posse com os irmãos, glória a Deus. Amém. O texto que me foi dado para compartilhar é sobre o rei Amazias. Mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações, antes de entrarmos no texto de 2 Crônicas 25. Ontem estávamos em casa e foi perguntado para mim, e talvez seja uma questão de vocês também, se Jesus está voltando. A resposta é sim, com certeza, Jesus está voltando. Amém. Mas a pergunta seguiu falando, mas tá mesmo, mais do que antes? Sim, com certeza, mais do que antes. A nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio nós cremos. Então, o final da nossa caminhada, a cada dia que passa, ele se aproxima, e o fim é Jesus. Jesus é a nossa linha de chegada. Então, Jesus é o princípio e Jesus é o fim. Amém. Então, para nós que estamos nesses dias finais, o fim está mais próximo. Porque o tempo está passando, os dias estão passando, então o fim está mais próximo. Podemos ter ideias equivocadas a respeito do fim, mas a visão de Deus, o fim começou quando Jesus se manifestou. Vocês lembram, né? Hebreus diz que havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, quando Jesus se manifesta, ele inaugura os últimos dias já. E qualquer ideia que se afaste disso, dessa concepção de dias finais, é errada. Então, se nos for perguntado, Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. Os últimos dias estão aí, desde que ele veio, já são os últimos dias. E seremos imprudentes se pensarmos diferentes. Seremos imprudentes se pensarmos, não, vou viver a minha vida, e aí Jesus não é como dizem, Jesus não está voltando, as coisas sempre foram assim. Não, o fim está aqui, o fim é agora. Jesus pode voltar hoje? Pode voltar hoje. Desconsiderando muitas outras questões, Jesus pode voltar hoje, porque ele disse que na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem irá se manifestar. Não sabemos. Se não sabemos, pode ser hoje. A nossa expectativa deve ser essa, esperar que Jesus se manifeste hoje.
E Ele pode fazer isso, não tem nada que impeça. Ah, mas não apareceu a besta, o anticristo, não começou o pacto dos 7 anos, perseguição, não. Não tenha isso em conta. Jesus pode vir hoje, se Ele quiser, Ele pode. Então, que a nossa expectativa seja essa e que a nossa maneira de viver seja como se isso, como de fato fosse verdade, porque é. E eu digo algo que minha avó sempre dizia, e no começo eu ignorava, que Jesus volta para quem morre. E quem sabe o dia, quem sabe o fim de cada um, quem sabe? A gente não sabe o meu fim, o seu fim, a gente não sabe quando vai ser. Mas devemos estar prontos para nos encontrarmos com Jesus, nos reunirmos com Jesus, que seja pelo arrebatamento, mas se for de outra maneira, que sejamos prontos também. Então, que vivamos, mesmo agora na nossa juventude, prontos para se encontrar com Jesus. Essa é a maneira prudente de esperar o Senhor, como se Ele fosse vir hoje. Então a pergunta, Jesus pode vir? Jesus está perto de voltar? Sim, com certeza. Além disso que está em Hebreus, há muitos fatos que apontam para isso, fatos que estão se desenrolando nos nossos dias, e poderíamos listar eles. Mas não é preciso, nós ouvimos, nós vemos, e se estivermos com a palavra em nossos corações, nós vamos saber que, além da palavra do Senhor, que diz que estamos nos últimos dias, há os fatos, e não são poucos, que mostram que estamos nos últimos dias. Então que Ele venha, que seja esse o nosso desejo. Também, irmãos, a palavra do Senhor diz, em Tessalonicenses, capítulo 4, algo que conhecemos, como provavelmente já conhecemos tudo que será dito aqui. Mas os irmãos e as irmãs tolerem e guardem no coração aquilo que é dito. Tem um versículo então aqui que diz que o Senhor não nos chamou para impureza, mas para santificação. Só. Antes disso, irmãos, desculpa. Ainda sobre a palavra de Deus, que é o que estamos compartilhando, e é o que nós ouvimos nesses dias que nos separamos aqui no sítio. Porque nós temos considerado aqui a vida dos reis do Antigo Testamento. E pode ser que alguns perguntem, mas o que isso tem a ver comigo? Não teria outros assuntos, não teria outros temas mais apropriados para nós tratarmos? Eu devo lembrar que Romanos 15:4 diz que tudo quanto antes foi escrito, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que vou abrir aqui Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a Bíblia é um conjunto de livros.
66 no total. E eles são divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento, 39 no Antigo e 27 no Novo. Isso é o conjunto de livros que compõe a Palavra de Deus. 66, 39 no Velho, 27 no Novo. Desses 66 livros, eles foram escritos por 40 autores diferentes. E desses, vocês devem ter ouvido isso recentemente, desses 31 são do Antigo Testamento, desses 40, 31 são do Antigo Testamento e 9 do Novo Testamento. Então, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, 40 autores. Foi escrito num período de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes. Essa é a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, tudo que está escrito nesse conjunto de livros, que não são poucas coisas, vocês podem ver, são muitas páginas, muitas palavras, muitíssimas. E aqui é dito que tudo, o que fala sobre os reis, o que fala sobre as ofertas do templo, o que fala sobre a criação, o que fala nos Salmos, nos Provérbios, no Apocalipse, tudo, ela é para o nosso ensino e nós não devemos desprezar. Devemos ouvir com atenção, devemos ter interesse, devemos inclinar os nossos ouvidos para ouvir com atenção, não fechar, não tapar, nunca tapar os ouvidos para a palavra de Deus, seja qual for o tema. Tem um texto em Provérbios que diz que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus ama a palavra, Ele que inspirou a palavra, e nós também devemos amar. Por difícil que seja no primeiro momento, que assuntos que nós não gostamos, não tem nada a ver no primeiro momento a nós, diz sobre coisas do Oriente, de cultura muito diferente da nossa, que não estamos familiarizados, mas quando aplicamos tudo isso que foi escrito a realidades espirituais que são comuns em todas as épocas, em todos os lugares, faz todo sentido. É perfeito. O Senhor escolheu as ocasiões certas, as pessoas certas, as figuras certas, tudo certo, preciso, apropriado para mim, para você, para nós. Então a palavra de Deus, assim como Deus, é infalível. Ela fala com uma precisão que só Deus poderia. E ele usa essas coisas que no primeiro momento são estranhas a nós, né? Como eu já mencionei, essa questão dos reis é uma, a questão das cronologias são outras, e por aí vai. Mas não devemos desprezar, devemos atentar. Vocês lembram que teve uma ocasião que Jesus estava com seus discípulos e as multidões seguindo, e Jesus quis alimentar a multidão. E aí, ninguém tinha pão para tanta gente, mas tinha um jovem, lá diz, né? Jovem, que tinha lá um pouco de alimento, tinha uns pães, uns peixes. Tinha reservado, ele tinha guardado lá. E Jesus, a partir daquela pouca quantidade, daquilo que parecia que não ia servir, não serviu só para ele, mas serviu para a multidão. Então, a palavra de Deus, ela é um alimento que nós devemos guardar também, armazenar, porque ainda que não seja útil agora, não vai demorar e ela será útil. Amém.
E ela vai servir para alimentar a mim e a muitos outros, se isso estiver sobre os cuidados de Jesus. Isso é maravilhoso na palavra de Deus. Então, toda oportunidade que nós tivermos para guardar a palavra, guarde, porque vai ser útil. Seja tratando aqui sobre os reis, seja tratando sobre qualquer outra coisa, guarde a palavra de Deus. Em Provérbios 30, capítulo 5, diz que toda a palavra de Deus é pura. Esses 66 livros, toda a palavra de Deus é pura. E Ele, Deus, é escudo para os que nele confiam. Então, Jesus também disse lá para os fariseus, que eles, o versículo lá de João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então Jesus está falando que eles faziam isso, que eles julgavam que as Escrituras haviam vida eterna. E eles estavam julgando bem, porque é isso mesmo que tem na palavra de Deus. E Jesus conclui dizendo, elas mesmas que testificam de mim. Então, será que é possível que esses 66 livros, o rei Amazias, o rei Joás, todos os outros reis estão sendo considerados, será que as ofertas, será que o Gênesis, será que os Juízes, será que os Salmos, tudo testifica de Jesus? Será? Será que é isso? Incrível, né? Incrível. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Que é necessário 66 livros, num período de 1.500 anos, 40 autores, temas dos mais diversos, e tudo fala dele, tudo testifica dele. Quem que é essa pessoa? É para ser alguém especial? Certamente. Então, é preciso examinar as Escrituras tendo isso em mente. Eu já falei, eu preciso confessar para os demais que enquanto se compartilha, se há choro, não é essa a intenção, desculpem, mas que estejamos atentos à palavra. Então, todas essas palavras, que é um volume grande, e diz que jamais passará também a palavra de Deus. Então, quem que é Jesus, irmãos? Quem que é? Então, é preciso ter interesse sobre a palavra de Deus, porque é a palavra que revela Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é aquele que os nossos corações devem se voltar. Então a palavra é dada com o Espírito e essa história toda é usada a nosso favor para revelar essa pessoa que nós não podemos falhar de conhecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Jesus é a pessoa mais importante que há na história do mundo. É Jesus. Às vezes nós podemos ter interesse sobre muitos. Há pessoas, algumas figuras na história que a gente olha e fala, nossa, que legal esse aqui, o que ele fez, né? Mas ninguém chega perto de Jesus. Então, gaste menos tempo em querer saber de outros, de outras pessoas, de outros personagens, de outros que fizeram a história de alguma maneira. Deixa eles. Saiba deles, mas menos. Gaste menos tempo.
se falar de celebridades, então, gaste menos tempo, menos. O Neymar, Taylor Swift, sei lá, Cristiano Ronaldo, Messi. Na nossa idade, nós nos apegamos a essas figuras que são celebradas, né, que conquistam as coisas. E a gente gosta também, a gente vai e quer ter o pôster, quer ter as músicas e pega um desses, compara com Jesus. Eles desaparecem. Então, que nós coloquemos nosso coração em Jesus. Então, a palavra de Deus, ela testifica, essa grande palavra de Deus, testifica sobre Jesus. Então, não despreze, não se canse, não ache que não é para você. É para você e é para nós e é com amor. Não é algo que Deus tomou qualquer coisa lá e toque, lê isso aí. Não, o Senhor usou a história, o Senhor usou o desenrolar da existência humana para estabelecer essa palavra. Não despreze, seja o que for. É preciso tempo, preciso dedicação, preciso esforço. É preciso suar até para apreciar da forma adequada a palavra de Deus e isso é para todos nós. Amém. Isso não é palavra para jovem, é palavra para todos nós. Amém. Todos. Os jovens como nós temos vantagem, porque temos mais tempo. Quanto mais jovem, mais tempo. Então aproveitem bem. Porque a palavra de Deus, ela dá testemunho do próprio Deus, de Jesus, que é Deus. Seguindo então, irmãos, aqui em 1 Tessalonicenses 4:7, desculpe, diz algo que nesses dias todos nós temos tido cuidado em fazer e devemos ter toda a nossa vida, que é onde diz aqui sobre a santificação. Que o Senhor, Ele não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus. Eu vou começar a ler aqui, vou ler o versículo 1. Finalmente, irmãos, nós nos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, uma questão que nos aflige também, ou pode nos afligir, qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus quer de mim? Nós devemos conhecer a vontade de Deus, devemos fazer a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Aqui está uma delas. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Obrigado. Então, é isso que Deus quer de você. Aí aqui,
segue dizendo que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, não com desejo de lascívia, desejo descontrolado, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, o 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, aqui é uma palavra que nós, os jovens, não gostamos muito de ouvir. Porque quando tratamos desse assunto de santificação, por sermos muitas vezes e com uma certa frequência enganados sobre o assunto, não queremos tomar para nós isso. Não queremos ouvir sobre isso, porque a gente pensa que, então, eu não vou poder fazer algumas coisas, eu não vou poder vestir algumas coisas, eu não vou poder falar algumas coisas. Sim, tudo isso é verdade. Você não vai poder. Santificação... O contrário de santificação não é pecado, mas o contrário de santificação é ser comum. E o Senhor, quando Ele nos salva, Ele nos distingue. Ele vai lá e existe milhares de pessoas perdidas, esse é o status padrão das pessoas que nascem. E aí, quando o Senhor salva alguém, Ele vai lá e distingue. Ele vai e nos pega de onde estávamos, mortos, condenados, perdidos, desamparados, longe de Deus. O melhor que poderia nos acontecer é ser queimado, ser afastado de Deus. E Ele vai, então, nesse lugar do mundo, que é o lugar de condenação, nos distingue, nos tira de lá e nos santifica, nos torna santo, nos separa e põe no reino dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Que coisa maravilhosa. Amém. Então, quando nós cremos em Jesus, quer queiramos, quer não, somos santificados, nos tornamos santos. Isso não tem escolha. Não tem escolha. Nós não estamos mais no mundo. Nós fomos tirados dele. Fomos santificados. Essa é uma realidade definitiva para aqueles que creem. Nos tornamos santos. Que coisa maravilhosa. Então, os santos não são aqueles que estão nos pedestais por aí, com essas imagens, esses ídolos. Não. Santos somos nós. Fomos tirados do mundo. Mas isso agora, que se tornou uma realidade, e é uma realidade, ele tem que ser manifesta no nosso viver, na nossa caminhada. E como isso vai acontecer? Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da impureza. Agora, como que acontece essa santificação? O que eu faço, Senhor? Então eu vou lá e vou pôr uma roupinha que cobre o meu corpo? Então eu vou evitar falar coisas que eu não devo falar? Então eu vou deixar de ir nos lugares que antes eu ia e não posso ir mais? Sim, todas essas coisas. Mas o ponto de partida não pode ser essas coisas. Então eu tenho lá uma roupa que eu não posso vestir. Então por isso por causa da roupa eu não vou pôr mais. Não. O resultado da santificação, e a santificação ela vai acontecer a partir de algo que todos nós já ouvimos, que se chama consagração. A partir do momento que nós nos consagramos a Deus, que nos ocupamos com o Senhor,
que gastamos tempo em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, em oração, em adoração a Deus, em contemplar o Senhor, essa parte ativa, isso deve ser ativo na nossa vida. Quando fazemos isso, nós estaremos nos santificando. Como resultado disso, nós não vestiremos as roupas que não devemos vestir, nós não falaremos as palavras que não devemos falar, nós não iremos aos lugares que nós não devemos ir, como resultado dessa consagração. E só deve ser assim. Não pode nunca acontecer de fora, por questões externas, porque não funciona, não dá certo. Se a santificação não é produzida em nós pela consagração a Deus, a gente pode pôr um vestido grande, a gente pode pôr uma roupa adequada, mas a gente vai dar um jeito ali para ficar do jeito que a gente quer, do jeito que eu penso que deve ser. As palavras, a mesma coisa, os lugares, a mesma coisa. Nós não vamos lá fisicamente, mas o nosso coração, a nossa cabeça, às vezes está lá. Então, a santificação não é por algo que fazemos externamente, algo que ocorre internamente, no interior. Então, nós devemos santificar, sim, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, mas isso deve vir através da nossa consagração a Deus, e não por outra coisa. Se nos consagrarmos a Deus, o resultado será santificação. E o melhor, se nos santificarmos, o resultado vai ser alegria. E é aí que o diabo nos tenta enganar. Muitas vezes pensamos que fazer o que queremos fazer e não podemos mais, vestir o que queremos vestir e não podemos mais, ser diferente do que éramos, isso vai causar tristeza e isso é uma grande mentira. Se nós formos ousados o bastante para nos consagrarmos a Deus e nos santificarmos a Deus, nós seremos felizes, seremos alegres. Não que não haverá choro, não que não haverá tristeza em muitos momentos, mas a essência vai ser alegria. O resultado da santificação será alegria. Então, se encorajem, nos encorajemos a nos santificarmos. Isso quer dizer, nos encorajemos a nos consagrarmos. Se eu leio a Bíblia um capítulo por dia, seja mais ousado. Leia 2, leia 3, vai aumentando. Se você não ora, passe a orar. Se você ora 5 minutos, persevera nos 5, aumente. Se você vai nos cultos de domingo só, experimente ir nos da semana também. Sim, se consagre mais. Consagração quer dizer estar com as mãos ocupadas. Estar com as mãos ocupadas, consagração. E logo, consagração a Deus é estar com as mãos ocupadas de Deus. É estar fazendo aquilo que diz respeito a Deus, que é próprio do reino de Deus. Então, nos consagremos a Deus. Aí, nós iremos fazer essa vontade de Deus que é nos santificar. Nós vamos ver que tudo isso diz respeito, sim, a Amazias, que logo a gente chega. Aqui diz em Tessalonicenses que o Senhor não nos chamou para impureza. E a impureza, nós podemos dizer que é um desejo impuro, uma intenção impura. E a intenção impura, ela pode ser não só uma intenção má, totalmente má, mas uma intenção dividida. Uma intenção, eu quero isso, mas também quero isso. Isso é impuro.
Não é algo totalmente mal. Impureza diz mais respeito a algo misturado. Então, se temos um copo de água cheia e nós vemos ali uma sujeira, nós dizemos que a água está suja, está impura. Mas é água, mas está misturado. Então, se fosse mal, seria escura, seria uma coisa preta. Coca-Cola seria uma coisa assim, tipo a Coca-Cola. Que aquilo é mal. A impureza é mais sutil, é uma mistura. E no que diz respeito aos nossos corações, se temos intenções divididas, isso nos torna impuros. Se nós queremos o Senhor, mas queremos alguma outra coisa, somos impuros. Se eu quero agradar a Deus, mas eu quero me agradar também, impuro. Isso nos afasta da santificação. Então a consagração é estar ocupado com Deus, e mais nada. É tornar Deus o centro da nossa vida. E há um irmão que diz que se Deus não for o centro da nossa vida, Ele não é nada. E é verdade. Ou Deus é o centro, Ele é tudo para nós, ou Ele não será nada para nós. Então o Senhor nos chamou para a santificação e não para a impureza. Não podemos ter corações divididos. Eu quero o Senhor, mas quero isso aqui também. Isso é impureza e o Senhor não nos chamou para isso. Não podemos pensar que estaremos ganhando. Não estaremos ganhando, estaremos perdendo. Estaremos ganhando se estivermos com o Senhor. Então que nos lembremos disso. Hebreus também 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir. Então não pense que hoje estamos aqui no acampamento, é muito bom, estamos todos nos santificando, nos separando de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, que é difícil até nomear. É uma rebelião contra Deus o que acontece no mundo, o que diz respeito ao carnaval. É uma rebelião contra Deus, frontal, consciente. As pessoas que promovem o carnaval, elas estão se separando de Deus, elas estão virando as costas e julgando Deus como alguém que é desprezível. Então é uma rebelião contra Deus, isso está acontecendo. Nós estamos nos separando disso, nos santificando disso, e não pense que isso é o fim. Eu fui no acampamento, fui lá no carnaval, não pulei o carnaval, não vi a TV, nada disso, e tá bom, agora eu estou santo. A santificação, ela deve ser seguida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa consagração que estamos tendo aqui hoje, ela deve seguir. Até quando? Até o fim. Amém. Até que Jesus volte. Ele que traz o fim, Ele é o fim, até que cheguemos no nosso destino, que é o próprio Senhor. Então até lá, nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda sobre isso, em Colossenses 1:30, 1 Coríntios 1:30 diz: Ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Jesus se tornou da parte de Deus para nós, Jesus Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é a nossa santificação? Que coisa maravilhosa! Já foi dito aqui que o Senhor nos deu o Espírito, e aqueles que creem recebem o Espírito,
E o Espírito é uma pessoa idêntica a Jesus. Só que Jesus agora tem um corpo. E Jesus, fisicamente, assim como nós, só podemos estar em um lugar. Fisicamente, nós não podemos estar aqui e estar na nossa casa. Podemos estar só aqui. Fisicamente, assim é para Jesus também. Jesus tem um corpo. Jesus, ele encarnou, ele viveu, ele morreu e ressuscitou. Então ele trouxe de volta aquele corpo que ele tinha. E esse corpo é dele para sempre. Ele assumiu essa forma humana e essa forma humana agora é dele para sempre. Então ele glorificou a raça humana. O corpo humano. Ele tem um corpo humano agora. De carne e osso. E é assim. Então ele só pode estar fisicamente em um lugar. Mas o Espírito, que é idêntico a ele, exatamente como ele é o que ele disse, e é o que de fato é, o Espírito não. O Espírito pode estar em todos os lugares. Para onde me ausentarei da tua presença, se subo, se desço, se vou para o norte, para o sul, leste, oeste, lá tu estás, Jesus. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Então, como é possível Jesus agora com o corpo estar presente em todos os lugares, com todas as pessoas? Pelo Espírito. O Espírito. O Espírito que é idêntico a Ele, que é Ele. Podemos dizer, o Espírito é Jesus em nós. Cristo é a imagem visível de Deus. O Espírito é a imagem invisível de Cristo. Cristo é a imagem visível de Deus. O Espírito é a imagem invisível de Cristo. Então, o Espírito é exatamente o que Jesus é. Então agora ele nos coloca, ele habita em nós a partir do novo nascimento que ele nos dá. Ele habita, ele nos dá um novo Espírito e nesse novo Espírito ele habita. E a partir daí ele é a nossa santificação. Então, à medida que nos consagramos ao Senhor, que nos ocupamos com o Senhor, essa vida que é o Espírito, que flui como rios de água viva, ela não somente vai habitar o nosso espírito, mas vai habitar nossa alma, nossa mente, nossa emoção, nossa vontade, nosso corpo, e aí nos tornaremos santos no nosso viver. E é por isso que Jesus se tornou, da parte de Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, quando ouvimos que se fizermos de Jesus nós tudo, encontraremos tudo em Jesus, é verdade. Então, que sejamos ousados para fazer de Jesus nós tudo e assim encontrarmos tudo em Jesus. Inclusive a nossa santificação. Santificação não deve ser um problema, não deve ser um dilema, não deve ser uma coisa que nos atormenta e fala: Senhor, não, isso não. Não. Se consagre ao Senhor. Se consagre, simples. Se consagre ao Senhor na medida que o Senhor dá hoje. Aí o Senhor vai te dar um pouco mais. Avance nisso. E o demais, a realidade do demais virá a partir disso, dessa entrega, desse relacionamento, dessa vida vivida com o Senhor. Não se preocupe com o que os outros falam, deixam de falar. E lembrando, irmãos, que se alguém está na luz, se alguém andar na luz, se dissermos, eu vou ler aqui, só para lembrar. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andamos na luz, nos consagramos a Deus, nos ocupamos com o Senhor. Mas ainda assim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado?
Mas se eu andar na luz, eu vou pecar? Pode ser que sim. Isso vai acontecer. Não intencionalmente, mas porque ainda estamos aqui. Estamos no caminho. Então, a consagração ao Senhor não vai te eximir totalmente do pecado, de pecar, de cometer pecado. Isso pode acontecer. Não há homem que não peque, diz a palavra do Senhor. O que é capaz de refrear a própria língua é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. E não somos capazes de refrear a nossa língua, porque não somos perfeitos, estamos aqui ainda, então vamos pecar. Mas lembremos, irmãos, que o pecado é uma ofensa a Deus, que o pecado foi a razão, os nossos pecados foi a razão de que Cristo foi crucificado. Então nunca se sinta confortável quando pecar. Isso não pode acontecer. Pecar, nós vamos pecar mesmo andando na luz. Mas se pecarmos, isso deve nos doer. Isso deve nos fazer clamar por misericórdia, por perdão, por reconciliação, porque o pecado nos separa de Deus. Então nós devemos sentir dores quando pecamos e não tratar como se fosse algo, assim mesmo, deixa pra lá. Não deixe pra lá. O Senhor, Deus não deixou pra lá. O preço pelo pecado foi altíssimo, então devemos tratar com seriedade o pecado. Então, quando descobrirmos que cometemos pecado, devemos nos arrepender, nos retomar do lugar de onde caímos, né? Como diz em Apocalipse, e não se acomodar em atitudes de pecado, mas nos arrepender. Então, mas isso é só para lembrar, irmãos, que apesar do nosso consagrar, o cometer pecados pode acontecer, mas o sangue de Jesus nos purifica, glória a Deus. O Senhor nos perdoe e avancemos e sigamos em consagração e sigamos. Então que seja assim. Por fim, irmãos, me parece que o tempo, não sei como que é, mas seremos breves, porque gostaria também que, se possível, se pudermos, se houver dúvidas, que é comum na nossa fase, de surgirem dúvidas a respeito dos assuntos que estão sendo tratados. Eu não sei se tem havido tempo para se tratar dessas dúvidas juntos, porque às vezes as nossas dúvidas são dúvidas de outros e a gente fica aquilo, e às vezes nos angustia algumas dúvidas. Eu já tive algumas dúvidas que me angustiaram e até que essas dúvidas não são esclarecidas, essas angústias não cessam. Então, eu acredito que é oportuno, em vista ao tempo que a gente tem, ao momento que a gente tem, alguns outros irmãos que passam experiências diferentes e às vezes já têm respostas para as nossas dúvidas, eles podem dividir algumas experiências que respondem às nossas dúvidas. Então, a gente vai considerar aqui Amazias com uma certa celeridade e depois disso gostaria de abrir, se alguma dos irmãos, alguns de nós tiverem dúvidas e quiserem perguntar. Da minha parte, se eu não souber responder, eu vou falar não sei, mas de repente tem outros irmãos aqui que poderão ajudar. Então, se alguns de nós guardam dúvidas sinceras, não é dúvidas para tumultuar, não é criar coisas desnecessárias.
polêmica, não é para criar polêmica, dúvidas sinceras. Então, depois, acho que um tempo, se houver dúvidas sinceras, o tempo que for necessário, se não houver, amém, encerramos e seguimos. Então aqui, 2 Crônicas 25, falando sobre Amazias. Alguma das meninas, ou quem sabe até dos meninos, já escolheu Amazias para batizar o filho? O nome é Amazias. Nós estamos pensando em Jesus. Amazias é bem diferente. Amazias, vocês já devem saber que quer dizer Jeová poderoso. Jeová poderoso, Amazias. Então, às vezes os nomes soam esquisitos, mas o significado é muito bom. Então, Amazias é um deles. Jeová é poderoso. Mas como nós sabemos, o nome não faz a pessoa, mas a pessoa faz o nome. Então, esse é o caso de Amazias. O nome não fez ele. E não sei o nome mais apropriado para ele, diante da história que a gente tem. Mas aqui é dito sobre um dos reis de Judá, que reinou sobre Judá por 29 anos. Ele começou o seu reinado aos 25 anos, uma idade razoável. Se a gente ler capítulos anteriores aqui, tem um rei que começou a reinar com 7 anos. Algo bem curioso. Certamente ele foi bem assessorado nesse período. Mas o que tornava alguém rei, e eu acredito que isso é parte do Senhor escolher as histórias para nós, que fazem mais sentido com a realidade espiritual que nós vivemos, e todos vivem, é que o rei, ele não era rei. Os reis de Israel, de Judá, eles não eram rei por querer ser, ou por se esforçar para ser, ou não. Eles eram rei porque eles eram escolhidos. E eles deveriam ser do povo de Deus, então, eles sendo escolhidos, eles se tornavam reis. Então, Amazias foi um desses escolhido para ser rei. Então, não era o propósito de Deus que o povo dele tivesse rei. O propósito do Senhor era que ele mesmo fosse o rei. Mas o Senhor já sabia que o povo ia pedir por um rei. Então, se a gente lê em Deuteronômio, o capítulo 17, o Senhor, sabendo do fim, antes do começo, ele dá orientações sobre como deveria ser o rei. Eu vou ler aqui rapidamente o versículo 14, 17 de Deuteronômio. O povo ainda não tinha herdado a terra, o povo ainda não tinha a ideia de estabelecer um rei sobre si, mas Deus já deu orientações para quando esse dia acontecesse, como deveria ser as coisas. Então, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Então, muito antes de acontecer, o Senhor já disse que iria acontecer. Então, o Senhor, cuidando do seu povo, ele diz, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então, tinha que ser alguém escolhido por Deus. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, sim um dentre eles. E aqui começa a dizer os deveres desse rei. Porém, este rei não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, não multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Então, não multiplicar cavalo, não multiplicar mulheres e não multiplicar prata e ouro para si.
Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si. Então, as 3 primeiras coisas ele não devia fazer. Essa aqui ele deveria fazer. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro. Então havia lei e o rei deveria copiar ela para si. Ele devia fazer isso da lei que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias. Então ele deveria fazer uma cópia da lei e todos os dias. Não o dia que ele tivesse vontade, não o dia que ele acordou disposto e agora eu vou lá e vou ler. Não, todos os dias. O rei que fosse estabelecido no povo deveria ler todos os dias da vida dele a palavra, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, se mantenha humilde. Então a palavra de Deus, o resultado de quando lemos, quando nos ocupamos com a palavra, nos gastamos diante da palavra com sinceridade e obediência a Deus, ela também, assim como fazia com os reis, nos torna humildes. Isso fará que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. E se a gente ler 1 Samuel 8:7, lá é dito, quando o povo, enfim, pede um rei e Saul é eleito, é escolhido para ser o rei. Lá é dito que o povo não desprezou, que o povo estava desprezando a Deus, não a Samuel. Então, aqui disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então o povo, apesar de desprezar a Deus, o Senhor, Deus é amor, nós ouvimos? E aqui Deus amorosamente se antecipa e dá as diretrizes de como um rei seria um bom rei. Como um rei não oprimiria o povo, como um rei manteria o governo de maneira justa e segundo o coração dele. E, entre todas as coisas que o Senhor diz aqui, certamente, o cuidado com a lei, com ler, com escrever, com ler todos os dias, deveria ser o maior cuidado que o rei deveria ter. As 3 primeiras ordenanças era para não fazer. A última era para fazer. E nós gostamos de fazer. Nós normalmente queremos fazer coisas. E o rei não seria diferente. E sobretudo o que ele deveria fazer era se ocupar com a palavra de Deus. Isso iria fazer com que ele evitasse se desviar para a direita, para a esquerda, por interesses de uns ou de outros. 100.000 homens. Então o exército dele contava com 400.000 homens. Porque ele tinha contratado, aqui para a história que é dito sobre ele, outros 100.000. São mercenários. E ele pagou adiantado, para que participasse com ele na guerra que ele ia travar, que está dito aqui mais para frente. Então ele tinha 300.000 capazes de sair à guerra e ainda assim contratou outros 100.000. Aparentando uma certa prudência. E estava sendo prudente, mas aqui no verso 7,
diz a primeira advertência do Senhor, porque aqueles a quem o Senhor constitui como autoridade, Ele não deixa andar por conta própria, mas o Senhor cuida desses. E aqui, quando o Amazias estava escolhendo por fazer algo que Deus não queria que ele fizesse, o Senhor envia um profeta, o rei, que diz a ele: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar. Então, a nossa carne, o mundo, Satanás, são nossos inimigos mortais. Eles vão usar violência contra a gente. E nós devemos usar violência para com eles. Nós devemos privar os nossos inimigos da violência. Então aqui o rei não privou a violência sobre os inimigos e agiu e matou aqui 10 mil dos filhos de Seir, e depois 10 mil. Então segue, então foram um exército de 300 mil, porque eles dispensaram ali os 100 mil que tinham sido contratados, o que depois trouxe prejuízo aqui só, e trouxe morte, por algo feito sem o conselho de Deus, sem a permissão de Deus. Depois esses foram dispensados, mesmo em meio a questionamentos. Deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3 mil e fizeram um grande esposo. Então, agir de forma independente de Deus sempre nos trará perda, dores desnecessários. E nós não devemos agir assim. Então, depois esse empreendimento na guerra aqui, desse aparente sucesso que Amazias teve, ele cometeu algo que estava proibido. Ele tomou para si deuses dos filhos de Seir, e desses deuses não só fez algo que era errado, mas ele adorou esses deuses e queimou incenso, se prostrou sobre esses deuses que não eram deuses, e fez algo, uma loucura, né? Aqui em Abacuque 2, diz assim: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então os ídolos, eles são uma coisa vã. No 18 fala assim: que aproveita o ídolo, visto que seu artifício esculpiu? Então foi algo criado. É a imagem de fundição, mestra de mentiras. Então o ídolo, uma coisa vã, é feita para enganar. Todo ídolo, ele é feito para enganar. Ele é mestre de mentiras. Ele promete algo que ele não dá. Então o inimigo da nossa alma, ele toma esses objetos que nada podem fazer e convence aqueles que os contemplam de que eles podem fazer alguma coisa. Então eles são mestres de mentiras. Então, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Esse que está coberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então ele trocou, o Amazias, ele trocou a Deus por algo vão. Isso aconteceu
porque o coração dele era de ânimo dobro. Ele questionava as coisas que partiam de Deus. Então, o passo seguinte foi adorar a ídolos. E a vida dele segue. E aí, a soberba tomou conta do seu coração. Então, diante desse sucesso, que não foi nem tanto assim, um exército de 300 mil, ele conquistou pouco aqui, posso dizer, e mesmo assim ele se orgulhou. E aí ele queria seguir nesse orgulho e desafiou o rei de Israel, Jeoás. E Jeoás discerniu o orgulho dele, a soberba dele, e falou para ele: se acalma, isso não foi muito que você conquistou, não se soberbeça. No 19 fala: tu dizes que feriu os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias mal para caíres tu e Judá contigo. Então, irmãos, se não nos arrependemos de pecados, esses pecados nos levam a pecados maiores. E esses pecados, nos enredando, no fim, causa a morte. E foi isso que aconteceu com o Amazias. Ele não tinha o coração íntegro, e aí ele se desviou do Senhor, servindo a outros deuses. E se desviando do Senhor, ele se soberbeceu, e se soberbecendo, ele foi assassinado também e perdeu a vida dele. Irmãos, nós também, como jovens, não estamos longe de nos ensoberbecermos. Esse é um mal que aflige os que são jovens, porque na juventude somos fortes, existe mais beleza, somos mais capazes, e isso pode confundir o nosso coração e achar que isso é nosso, e não é, né? Isso vem de Deus. Isso pode nos conduzir a nos ensoberbecer, assim como aconteceu com o Amazias. Aqui em Provérbios 16, já vamos encerrar, diz algo que deve nos servir. Provérbios 16, 5 e 18. Abominável é ao Senhor, abominável é algo que Deus odeia. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente, não tenha dúvida, que não ficará impune. Há muita impunidade no mundo, e há muitos crimes que passam impunes, que devem ser julgados pelos homens. Mas esse mal da arrogância, da soberba, quem cuida dele é Deus. E Deus não deixa isso impune, mas de jeito nenhum. Aqui é dito: abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Então, quando nos tornamos soberbos, arrogantes, nós elegemos a Deus como nosso inimigo. Deus se torna nosso inimigo. E Deus se encarrega de nos punir. Claro que com respeito a todos os pecados, mas com respeito a esse especialmente. A soberba, a arrogância, o Senhor ele persegue esses e os pune. E isso não demora a acontecer. Então todos nós devemos nos guardar, nos guardar desse mal.
A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, se o nosso coração se ensoberbecer, o próximo passo será a ruína. Tem um texto também em Jó 40, versículo 11. Não é o 11, é o 11, não tem de mim, guarde sempre. Estou vendo o 10, desculpa. Não é o 11 não. É o que diz, ele atenta para todo soberbo. Eu estou no Salmo, por isso. Isso mesmo, 40, 11. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés perversos no seu lugar. Então, como se guardar da soberba? Se sujeitar a Deus. É assim que seremos guardados da soberba, da qual Amazias não foi. E Davi foi um rei não sem erros, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha uma oração que está no Salmo 19, que diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Então que essa seja a nossa oração também, irmãos. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Seremos guardados da soberba se nos submetermos a Deus, se nos sujeitarmos a Deus, se nos consagrarmos a Deus, como temos dito. Se nos consagrarmos a Deus, nos santificaremos, o resultado será a santificação. E que assim nós devemos seguir. Pai, a gente encerra agora? Tá. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Senhor, dá-nos a graça de guardar em nossos corações, meditar na tua palavra. Senhor, nos ensine, Senhor, a meditar na tua palavra, Senhor, não apenas ler, ouvir, mas meditar, que ela habite ricamente em nossos corações, Senhor, assim sejamos capazes de meditar. A respeito disso que foi compartilhado, que o Senhor nos vivifique pela tua palavra e nos faça desviar desses males, Senhor, que vimos na vida de Amazias, a respeito do ânimo dobre, a respeito da desobediência ao Senhor, no tomar para si ídolos, no se soberbecer. Senhor, guarda-nos desses males. Senhor, que nenhuma dessas coisas nos domine, Senhor, mas, Senhor, sejamos conduzidos pelo Teu Espírito. Amém. Que venhamos contemplar o Senhor e venhamos ser transformados de glória em glória na Tua própria imagem, Senhor Jesus, Tu que és o Rei perfeito, Senhor. Amém. Tu que és o Rei dos Reis. E aprendamos de Ti a cada dia mais. Amém. Abençoe o restante do dia, Senhor, e as palavras que serão ouvidas ainda, as orações que serão feitas, os louvores. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, e assim em toda a nossa vida, que o Senhor seja glorificado. Que quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa, que seja para a glória do Senhor, seja esse o nosso coração. Amém. E assim sigamos. Te agradecemos pelo nome do Senhor Jesus.